Nosso corpo nos avisa quando alguma coisa está errada em nossa vida ou quando estamos pensando de forma que nos leve a desenvolver alterações fisiológicas que acabam gerando doenças. Nossa forma de pensar tanto pode nos fazer bem, nos livrando de doenças, como também nos fazer mal, provocando-as. São as chamadas doenças emocionais. Algumas delas a gente conhece: síndrome do pânico, a depressão, ansiedade, disfunções sexuais, enfim, são distúrbios que ocorrem segundo a intensidade do pensar, a forma dolorosa desse pensar, a frequência e a durabilidade desse pensar. Nossa Opinião Livre de hoje vai conversar com o Dr. Leonardo Verea, psiquiatra e hipnoterapeuta, que utiliza a hipnose como ferramenta no tratamento dessas doenças psicossomáticas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. E eu queria primeiro já começar falando não dessas doenças especificamente, mas da hipnose como um preconceito que ainda existe das pessoas, muitas vezes, de usar a hipnose. Porque se passa muito, né, no cinema, em circo, aquele pêndulo, né? Bom, vamos tirar um pouco esse lado. Então, isso já não se usa há muito tempo. Mas o preconceito existe e é muito simples entender por quê. Porque é misterioso. Tudo aquilo que é misterioso gera atenção. Tudo aquilo que é misterioso gera curiosidade. Então, quando tem hipnose, dá ibope, porque as pessoas imaginam aquela coisa mágica, aquela coisa de domínio. E, no fundo, todo mundo tem escondido aquela vontade, aquele prazer, aquele gosto de dominar alguém. Então, quando se fala de hipnose, quando se fala de alguém que hipnotiza alguém, as pessoas tentam se identificar com esse poder. Uau, ele hipnotiza, então ele pode, ele é poderoso, ele pode. O que ele vai fazer comigo se ele me hipnotizar? Ah, não, mas eu não vou me deixar hipnotizar, porque comigo ninguém manda em mim. Então, não é nem que ninguém manda em mim. Ninguém me hipnotiza. Ninguém me hipnotiza, sim, claro, ninguém me hipnotiza. Quando, na verdade, só pelo fato de falar isso, a pessoa já está hipnotizada. Porque, no fundo, porque hipnose é envolvimento emocional. Então, se eu não estou interessado em alguém, eu nem falo dessa pessoa. Envolvimento emocional também pode ser... Mas a partir do momento que eu estou interessado por alguma coisa, eu falo. Então, a pessoa se acalora tanto falando sobre a hipnose, que já está envolvida emocionalmente com a hipnose. Hoje em dia, de certa forma, durante todo o dia, a gente está hipnotizado com o nosso próprio trabalho, muitas vezes. Sem dúvida. Uma criança em frente ao computador está hipnotizada, um joguinho de videogame está hipnotizada, a gente no nosso trabalho. Isso é uma hipnose? Sim, sem dúvida. O conceito de hipnose moderna foi se modificando ao longo dos tempos. Então, aquela coisa de domínio, de mágica, do hipnólogo dominar a pessoa já se modificou. E o conceito da hipnose hoje em dia é muito mais de comunicação. Então, nós nos comunicamos com a parte emocional e inconsciente do outro. Então, quando, por exemplo, nós estamos concentrados em alguma atividade no estudo, no nosso trabalho, nós estamos em um estado hipnótico, porque a nossa atenção está focada naquela direção. Tá lendo, e apesar de nós estar, por exemplo, nós estamos aqui conversando, estamos ligados naquilo que está acontecendo. Claro que a gente percebe o que acontece ao nosso redor, mas deixa de ser prioritário. Então, o prioritário é nós dois, aqui estamos falando. É o foco naquilo que você está. A gente nem está se preocupando com outras pessoas que estão aqui no estúdio, ou o público que pode estar assistindo, etc. O foco do nosso interesse é a nossa conversa. Então, nós estamos sendo hipnotizados. Se acontece um barulho, um acidente, alguma coisa, a gente sai desse estado. Mas é um estado alterado de consciência. E esse é o conceito de hipnose. Agora, no caso dessas doenças, quer dizer, eu até fiz uma abertura falando que muitas vezes a nossa forma de pensar induz a doença. Isso quer dizer que a gente tem o poder realmente de trazer a doença para o nosso corpo? Sem dúvida nenhuma. E também de tirar, né, ao contrário? Sem dúvida nenhuma. Olha, por exemplo, nós trabalhamos muito com eliminação da sensibilidade à dor. Então, por exemplo, toda a parte ginecológica de TPM, de cólicas menstruais, etc. Muitas das dores que as mulheres têm são dores de origem emocional. Então, uma vez que eu consigo levar essa pessoa, hipnotizar essa pessoa e fazer com que o inconsciente dela perceba que o organismo dela está em ordem, está em perfeito equilíbrio, em sintonia, etc. E que a dor é simplesmente uma resposta da mente dela para que ela tome cuidado.
cuidado racional, cuidado lógico, eu consigo ajudá-la a eliminar a dor. Quer dizer que quando a gente brinca, fala assim, tá doendo, não sei o quê, isso é psicológico. É psicológico mesmo? Dores de cabeça, muitas dores de cabeça que as pessoas têm são... se a gente for ver, em medicina psicossomática a gente trabalha muito com símbolos. Então, se a gente for ver a dor de cabeça muito mais como um símbolo, a gente entende que é o reflexo de alguma coisa que você quer pôr para fora. Tá certo? Certo. Só que você não consegue pôr para fora naturalmente. Então ele fica na sua cabeça, bombando, fazendo com que você desenvolva essa dor. A hora que você consegue encontrar um caminho para pôr isso para fora, está resolvida a dor. Doutor, então é um trabalho, quer dizer... O medo, por exemplo. O medo. O medo, medo também é psicológico. Sim, medo de avião, por exemplo, o medo de elevador. Você percebe, estou simplificando, é bem mais complexo, mas assim, só para dar uma ideia do que são esses fenômenos. São medos muito comuns. Que são medos muito comuns, sem dúvida. As pessoas não têm medo do avião, isso é constatado, porque racionalmente sabe que o avião é seguro, etc, etc, etc. As pessoas têm medo da reação deles frente a uma situação imponderável, inesperada, com a qual eles não estão acostumados, portanto, eles não sabem como vão responder. Mas, doutor, como é que o senhor trabalha isso? Quer dizer, uma pessoa chega no seu consultório com esse medo, já parte, no caso, para a hipnose, já é um tratamento direto, ou existe todo um trabalho justamente do psiquiatra, de conversa, muitas vezes com remédios? A hipnose é uma ferramenta que nós usamos dentro do contexto do tratamento. Então, é um tratamento onde nós usamos a hipnose para poder chegar de uma forma mais rápida, mais intensa, mais eficaz ao inconsciente da mente da pessoa, que é, na verdade, o que controla as nossas emoções. Eu não sei quando vou me apaixonar. Se a gente soubesse seria fácil, Pois né? e nem sempre vou me apaixonar de quem eu quero, de quem imagino, do modelo que eu criei na minha vida. Dá para controlar com a hipnose? Pois então, não, eu vou me apaixonar de alguém que inesperado, e no momento inesperado, de uma situação inesperada, assim como na nossa vida. Então, quando a pessoa chega denunciando um medo, um problema, uma dificuldade, nós tentamos entender causas e efeitos. Tem todo um estudo, claro, conversa. Os problemas mal resolvidos que as pessoas carregam consigo, a maneira como a pessoa vive a situação da vida, como ela enfrenta tudo isto, e a hipnose é um instrumento que me dá a possibilidade de lidar com a mente dela, de poder entender a origem, a essência das emoções dela. Agora, essa hipnose é chamada, a que o senhor utiliza, é hipnose dinâmica. Por que dinâmica? Porque marketing. Marketing? Marketing, porque é uma... Mas a pessoa não perde a consciência nessa hipnose dinâmica, não é isso? Estou brincando. Acontece o seguinte, em 1978, quando eu morava na Itália, nós desenvolvemos uma técnica, o meu mestre, junto comigo, com outros pesquisadores, nós desenvolvemos uma técnica específica de indução hipnótica que não se utiliza da sugestão, da imaginação das pessoas racional, mas se utiliza da comunicação não verbal. A comunicação não verbal são aquelas situações inconscientes que todos nós utilizamos, tipo a distância entre as pessoas, a gestualidade, a palavra, os toques. Você percebe que o brasileiro, quando cumprimenta alguém, ele toca, abraça e beija. É um conjunto, enquanto que o americano e o japonês não encostam, ficam a uma distância maior e não beijam e não tem nenhum contato. E aí você traduz tudo isso, que a cultura latina é muito mais quente, muito mais afável, muito mais aberta aos relacionamentos interpessoais. Então, aproveitando tudo isso, nós desenvolvemos uma técnica de indução hipnótica, que é a hipnose dinâmica, que é uma situação muito rápida. Em 2, 3 minutos eu hipnotizo as pessoas. 2, 3 minutos levo as pessoas, até menos, levo as pessoas àquele estado hipnótico para que me permita ajudar a pessoa a produzir uma fenomenologia. Mas o que é? Uma conversa? Qual é? É uma conversa, é um diálogo que eu faço com... Específico que eu faço com o inconsciente da pessoa. Tá, isso daí o senhor já consegue... Na primeira consulta, sessão... a gente já faz um teste para avaliar a sensibilidade da pessoa à hipnose. E a partir daí eu já sei qual é o grau de dificuldade, porque na verdade todos nós somos hipnotizados e todos nós hipnotizamos.
A diferença, e é o que faz com que, de repente, os tratamentos demorem mais tempo ou menos tempo, é a resistência das pessoas a se deixar levar. Os mecanismos de defesa que todos nós carregamos ao longo da nossa vida. Que tipo de resistência? A falta de concentração, por exemplo? Não. Todos nós acumulamos toda uma série de experiências e de vivências. Melhores, piores, mais felizes, mais infelizes. E a hora de a gente ter que se defrontar e se mostrar, não sempre nós conseguimos nos mostrar de uma forma totalmente natural, totalmente serena, totalmente livre de qualquer tipo de vínculo e de qualquer tipo de censura. Normalmente nós carregamos uma máscara. E essa máscara é difícil de tirar essa máscara. É difícil de tirar. E o meu objetivo no consultório é pôr o paciente a nu. Mas quando a pessoa vai no consultório, ela já está predisposta a isso, no caso? Negativo. Ah, não? Não, ele está predisposto a nível racional. Ele está predisposto naquilo que ele controla, que é a razão. Então, claro, uma vez que ele vai no consultório, já metade do caminho está feito, etc, etc. Mas ele não conta todos os problemas. Tem coisa que ele não conta. Ele já faz uma avaliação prévia e ele conta aquilo que lhe interessa. Ele praticamente conduz... Ele conduz, ele tenta conduzir. Só que pela comunicação não verbal, eu consigo perceber quando ele está mentindo, quando ele está omitindo, quando ele está deixando de falar, quando ele está aumentando as coisas, porque não adianta, a hora que você mente ou omite, a sua respiração muda, o ritmo da sua respiração muda. Então, eu estou olhando para você agora, mas eu estou vendo a sua respiração, seu batimento ciliar, o movimento das suas narinas, o movimento da sua boca, as suas pernas, como é que você se coloca. Todo movimento já está dando um sinal. Eu tenho um espelho atrás da mesa, onde está sentado o paciente, e todo mundo pergunta para que serve esse espelho. Eu falo para olhar as pernas das pacientes, mas na verdade é para perceber as variações de postura das pessoas, porque na hora falou, mentiu, na hora mudou de postura. Esse método oferece algum risco, doutor? Não, não oferece nenhum risco porque, na verdade, hipnose é um estado natural, como nós vimos antes. A pessoa não fica transformada. A pessoa não fica absolutamente transformada e ninguém pode ser hipnotizado se não quiser. Somente as pessoas que querem podem ser hipnotizadas. Imagina um outdoor, hoje não tem mais, mas imagina um outdoor na rua com uma publicidade, uma propaganda de alguma coisa. Você vai perceber que a propaganda nunca é direta, então compre porque isso é bom. Sempre vai ter uma imagem de alguma coisa que faça uma associação inconsciente com você. E que leve você a desenvolver, estimule você ao desejo de adquirir, de possuir aquele objeto. Se eu não me envolver com aquilo, não vai acontecer. Tá certo? Então, se eu não me envolver com a hipnose, se eu não me envolver com a comunicação com o meu inconsciente, não vai acontecer. Então, você percebe, tudo é muito relativo. Mas ninguém pode ser hipnotizado se não quiser.